Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo nós vamos falar sobre desuso peniano. Então, é um termo que eu acho que se vocês procurarem não é muito falado, né? E é super importante os impactos que você não está em desuso realmente do pênis, não ter ereções noturnas, não ter ereções espontâneas, ereções para penetração, masturbação. Então, a falta disso vai impactar sua vida sexual, sua potência, né? E isso atrapalha realmente a qualidade de vida do homem. Então, é um tema super importante que a gente vai levantar aqui. Eu espero que seja útil para você que está assistindo e também para vários homens. Então eu vou pedir para 3 coisas. Curtam o vídeo para deixar relevante, isso mostra para o YouTube que é um tema importante. Deixe seus comentários se vocês tiverem alguma dúvida ou se gostaram do vídeo, também deixe seu comentário positivo, isso nos motiva a produzir cada vez mais conteúdo. E se inscreve no canal, pessoal. A gente está aqui com quase 500 mil, meio milhão de inscritos e eu conto com você para o canal continuar crescendo e a gente continuar oferecendo aí conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vê aqui no Instituto, o que eu atendo, né, diariamente homens que relatam, né, qual o motivo desse desuso peniano? Os mais frequentes, eu vou listar aqui para vocês. Porque a gente diminui a nossa atividade sexual, né? Primeiro, às vezes trabalho. Trabalho é uma das coisas mais frequentes. Ou o homem está ali em ascensão no trabalho, está se dedicando ali, está voltando toda a energia ali pro trabalho dele, e isso faz com que essa canalização de energia faz com que ele volte um pouco menos para a parte sexual, né? Então, tenha menos tempo, tenha menos, né? Realmente o foco está voltado para outra área, então diminui ereções, às vezes noturnas, diminui a frequência de relação sexual, a frequência de masturbação, então, né, a frequência até de oportunidade de uma ereção espontânea, né, porque está num estímulo ali completamente contrário. Outra coisa, às vezes, então, a ascensão profissional, às vezes também um problema profissional, às vezes a empresa está afundando, está quebrando, estresse, né, com essa coisa, então também é outra causa importante. Terceiro, são problemas na parceria, né? Problemas matrimoniais, relacionamentos muito longos, desgastados, e que perdeu ali, que diminuiu muito a frequência. Então, esse também é um dos pontos importantes, né? Que aquele homem vai diminuindo ali o ritmo sexual, né? E depois, quando quer retomar, né, aí a ereção tá mais comprometida. A gente vai falar no final do vídeo isso. Quarto, são doenças. Às vezes o homem passa por algum momento que tá alguma doença crônica, algum câncer, alguma coisa que precise de tratamento mais prolongado. Então ele está ali naquela recuperação. Aí já puxa o quinto, que são acidentes, né, traumas. Então, acidente de moto, acidente de carro, que ficou ali naquela recuperação mais prolongada, múltiplas cirurgias. Então, o foco muda, né? Até a Covid também teve um impacto importante, tanto pelo próprio vírus, quanto pela recuperação. Então, eu vi bastante aqui no consultório, homem que ficou internado mais tempo e depois viu que a função sexual não voltou a mesma coisa. Então a gente pegou aqui, a gente presenciou bastante isso. E as outras causas são, por exemplo, luto, paciente que perdeu a parceria, ficou sozinho, então só encontrou outra pessoa 2, 3 anos depois, então aquele período todo ali, né, que ele também esqueceu a parte sexual, também impacta, depois voltou com a ereção mais fraca. E outras coisas, decepções, né, e frustrações, depressão. Então tem várias causas que levam a esse desuso. Agora vamos para a parte mais científica, para a parte médica.
o que é que isso impacta, por que o desuso peniano impacta depois na qualidade sexual. Vamos lá. Nosso pênis, ele passa a maior parte do tempo flácido, mole. E o pênis flácido, ele tem uma circulação que é uma circulação basal. É só ali uma circulação para manter o básico do pênis. Mas realmente, para você manter uma função ótima, você precisa, com uma frequência relativamente boa, ter umas ereções e ereções de qualidade, ereções fortes, né? Para isso que serve a ereção noturna, não é por acaso. A gente não fica de pênis duro à noite, não é por... né? Por quê? Tudo no nosso corpo tem algum motivo. E o motivo do pênis é o seguinte, quando a gente está com ereção forte, a pressão parcial de oxigênio no pênis, né, a oxigenação do pênis, ela aumenta até 3 vezes. A PA de O2 vai para 99 milímetros, né, de mercúrio, de pressão parcial de oxigenação. A saturação de oxigênio, né, vocês viram muito falar na pandemia sobre, tá com a saturação baixa. Então a saturação de oxigênio no pênis, quando ele está flácido, é de 50%. Quando ele está ereto, de mais de 85%. Então, o pênis, para você manter ali a estrutura, para manter a musculatura lisa do pênis ótima, para a musculatura lisa do pênis não degradar, não passar para não ser substituída por colágeno, né, que é um tecido que é inelástico, que não relaxa direito, não dá uma ereção boa, tem que ter uma pressão de oxigênio maior. Então, esse é o motivo de você ter umas ereções mais frequentes, é bom para o seu pênis, tá? Então, isso é uma dica importante que eu dou para vocês. Então, quem está ali sempre no ritmo bom, tende a ter ereções melhores. Quem está com o ritmo bem mais devagar, aquelas ereções raras, então, vai começar a substituir o tecido peniano. E daí leva a uma cascata super importante, que prestem atenção qual é essa cascata. Primeiro, ereções mais fracas, né? Não estou falando de disfunção, são ereções mais fracas. Depois evolui para disfunção erétil, começa a perder a ereção, começa a não conseguir manter, a não conseguir ter a ereção, nem ter nem manter. E subsequente, atrofia peniana. Começa o pênis a diminuir, porque perdeu ali aquela elasticidade, perdeu um pouco de musculatura lisa, substituiu por um tecido mais inelástico. E pode evoluir até para uma doença de Peyronie, que são fibroses, são placas mais grosseiras, que a gente consegue até palpar. Então é uma coisa mais grosseira, tá? Que é a doença de Peyronie, que eu também tenho bastante vídeo sobre isso. Então a gente aqui no canal tem vídeos sobre disfunção erétil, muitos vídeos. Tem um vídeo sobre atrofia peniana, um vídeo bacana para você ver, tá com mais de 1 milhão de views. E sobre doença de Peyronie, tem vários vídeos também com bastante views também, bastante importantes, com uma relevância alta sobre doença de Peyronie. Então, essa cascata da hipóxia, da falta de oxigenação no pênis, é que a gente quer evitar. E como é que evita? É para pular fora do relacionamento? Não precisa. Não precisa. Ninguém está falando isso aqui. São medidas que você pode ter para reabilitar o pênis, para continuar uma frequência, por exemplo, o uso da vacoterapia de forma adequada, de forma orientada. Alguns medicamentos que servem para aumentar o fluxo sanguíneo peniano. Então, até masturbação, mas não é vício em pornografia. Ninguém está falando de pornografia aqui. Mas é ter ali, colocar o pênis ali para estimular de alguma forma, para poder você, no futuro, não ter essa substituição por fibrose. Então evite períodos de muito longos aí sem uma ereção de qualidade, tá bom? Então eu espero que vocês procurem aí um especialista, um andrologista para conversar sobre isso. Hoje tem telemedicina, tem várias informações de qualidade na internet, tem umas que não são não tem tanta qualidade, mas busquem as informações de mais qualidade. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem sua curtida. Vamos chegar no meio
no meio milhão de inscritos aqui. Conto com você, deixe seus comentários e até os próximos vídeos.